Então essa passagem vai narrar um momento em que os discípulos vão passar por uma tempestade inesperada, mas principalmente o que eu quero chamar a atenção nessa passagem é que eles vão descobrir que Jesus é Senhor em toda e qualquer situação, inclusive nas tempestades da vida. Vamos ler? Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, está falando de Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, amém. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui nessa passagem? Jesus passou o dia inteiro num grande fim de semana de treinamento deles, lá naquela época, um FST. Jesus passou o dia inteiro ensinando a palavra, a sua missão, falando sobre o reino, várias parábolas sobre o reino de Deus, tanto para os discípulos como para uma galera que estava ali assistindo ele. Ele ficou em pé o dia inteiro e ele estava à noite, ele estava morto, estava cansado. Aí ele fala para a galera: eu quero atravessar, quero ir para o outro lado. Ele estava apontando para a região de Gadara, onde tinha um camarada lá endemoniado há muito tempo, morando no cemitério, aquele típico endemoniado de filme de terror. A galera botava corrente nele, ele arrebentava a corrente, se machucava todo com um pedaço de pedra. Era heavy metal total. Então Jesus queria ir para aquela região de Gadara à noite, para dar aquele climão ainda mais sensível. E aí Jesus fala para o cara, para os discípulos: arruma o barco, eu quero ir com vocês lá para o outro lado. E aí é interessante o detalhe aqui que Marcos anota: vamos para o outro lado, deixando a multidão, aquela galera toda que estava assistindo a aula lá de Jesus, eles o levaram no barco assim como estava. Como é que Jesus estava? Morto de cansado, estava cansadão, estava arrasado de ter ficado o dia inteiro. A gente está falando de Jesus plenamente humano, encarnado num corpo físico. Então ele estava fisicamente cansado, estava fisicamente esgotado. E levaram Jesus para um barco. Em 2019 eu tive a bênção de poder visitar Israel, de visitar esse lugar aqui específico dessa passagem. É alucinante a gente olhar o texto bíblico agora com uma outra visão. E para vocês terem uma ideia, esse barco era uma jangada metida besta, que dava para carregar legal umas 5 pessoas. A gente está falando aqui de no mínimo 13, eram os 12 mais Jesus, sem colete salva-vidas, sem equipamento de proteção individual, sem máscara. Era um pedaço de madeira que a galera com fé botava na água para boiar. A gente está falando de um lago, que na maior parte das vezes são águas tranquilas. Só que o Mar da Galileia é cercado de montanhas, tem o Monte Hermon, que fica sempre com neve, e de vez em quando vêm os ventos gelados do Monte Hermon, que sopram com força sobre o lago, fazendo marolas, que foi o caso aqui que começou a assustar os caras. A gente está falando de uma embarcação precária, bem simples, que começa a fazer água, começa a entrar água no barquinho, com uma porção de homem dentro, e Jesus tirando um ronco lá atrás do barquinho. Esse é o contexto. E qual a conexão dessa passagem com a gente? O que esse texto que a gente leu, que lições que a gente consegue extrair para a vida da gente? O que a gente pode aprender com esse relato presente nos 3 evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas narram essa passagem. Tamanho marca o impacto que isso aqui causou na vida deles. Primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto: parecido com as tempestades que acontecem na natureza, bem especialmente naquela região, que acontecia de repente, era um negócio inesperado, e naquela época não tinha aplicativo para avisar as condições do tempo.
As tempestades da vida, muitas vezes, são inesperadas. Às vezes você vem vivendo o seu dia a dia, debaixo da graça de Deus, achando tudo maneiro, tudo legal, e de repente, do nada, parece que alguém aperta um botão e toca o terror. Algumas circunstâncias difíceis na vida da gente chegam de repente. Às vezes um acidente, uma demissão, uma pandemia, uma doença incurável, às vezes uma traição relacional, um namorado, ou pior, às vezes um cônjuge traindo a gente, ou um amigo mesmo traindo a gente, amizade de anos, sofrendo uma ruptura por causa de uma traição. Isso é uma crise inesperada. O falecimento de alguém que a gente ama. São situações que chegam na nossa vida sem mandar um WhatsApp, sem pedir licença. Ela cai sobre crentes e descrentes, essas situações inesperadas caem sobre crentes e descrentes. A gente vê aqui nesse texto que foi o barco dos discípulos para atravessar o lago e outras pessoas foram juntos, outros barcos foram juntos. Quem estava perto ali de Jesus, quem estava perto daquele momento ali, isso caiu a tempestade sobre todo mundo. Jesus fala isso lá em Mateus 5, 45, Jesus fala que a chuva cai sobre justos e injustos. A graça comum de Deus cai sobre todo mundo e as tempestades também. Jesus vai usar a chuva como uma metáfora para afirmar que a graça divina e as tempestades da vida caem sobre qualquer pessoa. E aí no barco dos discípulos a água começou a tomar um nível, uma quantidade que começou a assustar os caras. Eles começaram a enxergar um possível naufrágio ali. E aí a conclusão que aqueles homens chegaram é que, cara, a gente vai morrer. A gente, lendo os evangelhos, a gente pensa que todos os discípulos eram pescadores, que todos eram homens do mar. Não necessariamente. Pedro, Tiago, João eram os caras que sabiam mexer com rede. Mateus era cobrador de impostos, a gente não sabe nem se Mateus sabia nadar. Então, eles acharam, cara, a gente vai morrer. De noite, tudo escuro, uma tempestade caindo, barco enchendo d'água. Circunstâncias difíceis podem rapidamente tomar a nossa fé de assalto e fazer a gente acreditar erroneamente que Jesus perdeu o controle, ou que Jesus esqueceu da gente, ou pior, que eles estavam dentro do barco olhando para Jesus e acreditando, Jesus está dormindo, babou, geral vai morrer afogado, e o cara dormindo. Erroneamente, a gente cresce e caminha na vida aí achando que Jesus tem a obrigação de livrar a gente das tempestades. É ou não é? Ou é só eu que ouço pessoas falando assim, pô, mas fulano de tal é tão bom, por que está acontecendo isso com ele? Pior, eu sou tão bom, nunca fiz nada de errado para ninguém, por que isso está acontecendo comigo? É uma ingenuidade, é um equívoco a gente acostumar com a graça. A gente acostumou, a gente acorda, acha que de manhã ao abrir os nossos olhinhos, tudo tem que estar funcionando direitinho. Essa semana eu estava falando com um brother no gabinete. Cara, se a Bíblia fala que o mundo é caído, nós somos criaturas caídas, destituídas da glória de Deus, o normal é tudo dar ruim. O normal é o médico só dar resultado ruim, o normal é você só ter desilusão nos seus relacionamentos, o normal é você descobrir que está sempre com algum problema de saúde. Isso é o normal, isso deveria ser o normal. Se eu nasci destituído da glória de Deus, se o mundo onde eu vivo é caído, a natureza é caída, uma sociedade caída, o mundo jaz do chifrudo, bicho. Aí Deus, na sua infinita graça, derrama a graça comum sobre todo mundo, sobre justos, sobre injustos, sobre geral. Mas a gente vive com esse ranço, e todo mundo, não estou falando só a gente aqui não, geral vive com ranço, de que Deus tem a obrigação de fazer a gente ter uma vida maneira. Segunda lição que eu consigo extrair aqui desse texto, e que a gente não pode esquecer. O fato de Jesus estar com a gente não nos livra das situações difíceis. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não tem uma musiquinha assim?
na viagem para Jerusalém, amém? A Luísa Pedrosa cantou muito essa musiquinha, né? Então, com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas a tempestade vem também. A gente ainda vive num mundo caído, o céu não é aqui. O céu não é aqui, nesse exato momento tem criança morrendo de fome, tem gente sendo vendida como escravo, tem gente sendo raptada para tirarem órgãos para serem vendidos. Meu irmão, isso aqui é quase uma mostra, é um mundo canibal. O céu não é aqui. Jesus deixa isso claro para os seus discípulos, lá em João 16. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês vão passar situações difíceis. Muitos de nós estamos vivendo uma aflição, por exemplo, nesse exato momento. Eu sei que tem gente aqui vivendo um veneno, seja num veneno emocional ou num veneno material. A conversão a Cristo não nos coloca numa redoma de vidro. Você não é vacinado contra os problemas da vida. Mas o que Jesus fala? Tenham bom ânimo, eu estou com vocês no barco. Eu estou lá atrás, tirando um ronco, mas eu estou com vocês. Ele é o Senhor. Jesus está sempre com a gente na embarcação, Ele é o Senhor da tempestade, Ele é Senhor na tempestade. Ele não perde a regência, Ele não perde o controle de nada. Nada acontece por acaso na vida da gente. Se você é de Jesus, se você assumiu um compromisso com o reino de Deus, se você foi resgatado pelo Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, você nasceu de novo, cara, tudo o que acontece na tua vida é propósito de Deus. É o Senhor te guiando, te conduzindo para viver essas experiências boas e às vezes experiências não tão boas. Romanos 8, Paulo registra isso. Todas as coisas, o que são todas as coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E as coisas ruins também cooperam. Por quê? Porque até as aflições nesse mundo caído são usadas por Deus para fortalecer a nossa fé, para deixar a gente mais maduro, para tirar a gente desse ranço de ingenuidade, de imaturidade, de um cristianismo raso, de experiências rasas. As aflições nesse mundo caído são usadas por Deus para isso. Até porque um marinheiro bom é formado na tempestade. Calmaria não forma marinheiro bom. É quando Deus leva a gente para o jardim do Getsêmani para espremer a gente, é que a coisa começa a tomar gosto. É na tempestade, é na crise, é no perrengue que a nossa fé é amadurecida. Até as aflições nesse mundo caído são usadas por Deus, a gente não pode esquecer isso. Terceira lição: as tempestades dessa vida, eu acabei de falar para vocês, são servas do Criador. Tudo que acontece nesse planeta está debaixo do controle do Senhor. Então a tempestade que aconteceu aqui, que eles viveram aqui nesse momento, ela é serva de Cristo. Ela está obedecendo a uma ordem de Cristo. Na prática, Jesus usa as aflições e as tempestades para o cumprimento da sua vontade. Ele nunca para de agir, nem quando está dormindo lá atrás no barco. Mesmo que aos nossos olhos pareça que ele está dormindo lá na popa do barco, Jesus está mandando em tudo. Ele usa tudo na criação, segundo a sua vontade, para um propósito, para cuidar da gente, para cooperar com a nossa fé. A palavra diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, por que a gente fica ansioso? Por que a gente perde a paz? Por que a gente fica com medo? Observem, os discípulos entraram no barco atendendo uma ordem expressa de Jesus. Jesus falou para os caras: olha só, arruma o barco ali, a gente vai lá para o outro lado. Cara, se Jesus falar para mim que vai lá para o outro lado, eu não sei o que vai acontecer no planeta, mas ele vai lá para o outro lado, eu estou com ele dentro do barco, eu vou com ele também. Os caras passaram o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, falar sobre o reino de Deus, e aí Jesus fala com eles: eu vou com vocês lá para o outro lado. E aí, quando começa a olhar para as circunstâncias, a galera esquece quem é Jesus, esquece o que ele falou. Os discípulos entraram no barco por uma ordem expressa de Jesus, e mesmo assim a tempestade os pegou. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam exatamente onde Jesus mandou.
É óbvio que Jesus sabia que eles atravessariam uma tempestade, é óbvio. Na verdade, Jesus já tinha programado. Pegou lá o PC ou o Mac dele, né, e programou. Tempestade para daqui a 15 minutos, vai varrer geral. E aí tem gente que constrói esse entendimento equivocado que obediência é mérito. Eu sou um servo fiel, sou um crente maneiro, quase não faço muita parada errada, tudo vai dar certo na minha vida. Jesus tem a obrigação de me ajudar. Pô, estou fazendo tudo certinho. Pô, por que eu estou passando por esse veneno? Porque Deus quer que os seus filhos passem por situações que nós julgamos difíceis. Jó era um homem bom e fiel ao Senhor, a ponto de Deus falar isso, ó, Jó é um cara 10. E Jó passou pelo que passou. Foi Deus quem mandou a tempestade sobre a vida de Jó. E qual foi o resultado? O que Jó falou no final de tudo? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Meu relacionamento com você era superficial, era só religioso. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu fui espremido para o Senhor. Hoje o Senhor me conhece direitinho e eu conheço o Senhor de perto. O Jó amadureceu na fé. Agora, tem gente que passa um veneno também porque é desobediente. Aconteceu com Jonas. O profeta Jonas enfrentou uma tempestade porque estava tentando desobedecer a Deus. E a tempestade foi usada como serva de Deus para dar um sacode em Jonas, dar uma enquadrada em Jonas. De modo semelhante, Deus enviou um espinho na carne do apóstolo Paulo, que reclamou, falou, Senhor, já te pedi 3 vezes para te tirar esse mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Era uma crise, uma tempestade que se abateu na vida de Paulo. Aí o que Deus fala? Paulo, fui eu que mandei, minha graça te basta. Estou fazendo isso com você, que é para você não se afogar num poço de soberba e arrogância, para você manter humilde, com a bola murcha. Calmaria não produz bons marinheiros. É no veneno, é na tempestade que a gente vai ficar bom nessa história. Os discípulos, repito, passaram o dia inteiro ouvindo Jesus e na hora que eles tiveram a oportunidade de viver o que eles estavam ouvindo na prática, eles esqueceram tudo. Veio a tempestade, hoje estou com Cristo no barco, era para cantar a musiquinha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, na viagem para Jerusalém, amém. Uhul! E não, eles entraram em pane, parafuso total. O cristianismo é uma fé prática. O cristianismo não é só exposição, elucubração, não. A gente ouve para viver isso, para experimentar isso. Você tem enfrentado tempestades pelo fato de obedecer a Jesus? Hoje você está vivendo alguma experiência difícil porque você está se mantendo fiel ao seu relacionamento com Cristo? Você tem sofrido, por exemplo, oposição e perseguição dentro de casa porque você tem sido obediente a Jesus? Você tem perdido oportunidades profissionais por não querer participar de esquema ilícito? Há momentos em que a gente vai enfrentar, sim, tempestades, justamente por sermos obedientes a Cristo. São oportunidades que Jesus vai criar para a gente poder colocar em prática e amadurecer a nossa fé, a nossa experiência com Ele. A gente não pode esquecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Está diante de uma tempestade? Lembra disso, repete isso, fala em voz alta para a sua alma ouvir. Tenha um bom ânimo nessa passagem em questão. A tempestade foi usada por Jesus para ajudar os discípulos a entenderem que a gente pode e deve sempre confiar em Jesus, principalmente nas tempestades inesperadas. Essa aí é uma lição que já é aplicação prática, então a nossa primeira aplicação prática. Confie e descanse sempre em Jesus, principalmente nas tempestades. Tem gente que às vezes dá uma reclamada com o Felipe e fala, não, essas aplicações práticas, quando o pastor fala, confie em Jesus, o que é isso? É muito genérico, confiar em Jesus. Meu irmão, confiar em Jesus é não entrar em pane.
Confiar em Jesus é não assumir um medo desesperado, um medo covarde diante do perrengue. Se Jesus é o Senhor da criação, se Ele me comprou com o sangue dele, Ele morreu para me salvar, meu irmão, não vai acontecer nada na minha vida que não seja decreto dEle. Ele não vai ser pego de surpresa. Não acontece nada por causa de um azar que eu dei, não. Se alguma doença incurável está na sua vida, foi decreto divino. Você está passando por um veneno, decreto divino. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Às vezes a gente precisa de um sacode para não ficar criando a raiz aqui nesse lugar. Versículo 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Quem é o Senhor na tempestade? Jesus. Confiar, descansar em Jesus, é falar: Jesus, isso está me assustando, eu estou com medo, isso é o maior veneno, esse negócio está acontecendo, mas eu creio que eu sou do Senhor. O que acontecer comigo, louvado seja o Senhor. Quando a gente olha só para as circunstâncias, a gente tem a sensação que Jesus está dormindo. Quando você olha só para o problema, quando você olha só para o resultado do médico, quando você olha só para a circunstância em volta que está terrível, se você não vigiar o seu coração, você vai começar a acreditar que Jesus está dormindo. Jesus nunca deixou de ser Deus, só porque você ficou apavorado. É óbvio que situações calamitosas como essa do Covid assustam a gente, possuem um potencial tremendo para provocar medo nas pessoas. Em tempos de doença, tempos de perigo de morte, desastres naturais, guerra, é bem possível sim que a gente tenha a mesma reação dos discípulos. Nós somos humanos, frágeis, confusos. Mestre, não te importas que morramos? Só que essas palavras não foram um pedido de socorro. Isso que os discípulos fizeram aqui foi uma crítica, uma reclamação, uma murmuração. Mestre, você nem liga se a gente vai morrer? Eles não pediram socorro. Eles não falaram: Senhor, a gente está com medo. Está entrando água no barquinho, acho que a gente vai morrer. Eu tenho certeza que o Senhor não vai morrer, mas acho que eu vou morrer. Eles chegaram para Jesus com murmuração, uma postura crítica. Você não se importa com o que está acontecendo com a gente? Como se Jesus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa ali por eles. Sentir medo é normal. Mas isso aqui não foi só medo, não teve pedido de socorro envolvido aqui. Esse é o problema. Às vezes, a gente não se coloca diante de Deus para pedir socorro. Às vezes, a gente enche a nossa boca para reclamar da situação, para reclamar de Deus. E aí a gente não deposita a nossa ansiedade nos pés do Senhor. E aí a gente não descansa. Não descansa porque não confia. Jesus estava ali com eles, visível, palpável. Jesus já havia provado para eles que se importava com eles. Eles viram Jesus operando uma porção de milagres. A causa do desespero era o medo ou era a falta de fé em Jesus? Que medo eu estou falando para vocês, que medo é um negócio normal. Na verdade, a gente nasceu, Deus colocou na gente a semente da eternidade, por isso que a gente quer viver para sempre. Qualquer coisa que ameaça a nossa vida, a gente entra em pânico. O problema é que aqui o desespero foi causado pelo medo ou pela falta de fé. E Jesus responde isso para a gente, versículo 40. Por que vocês estão com tanto medo? Essa expressão aqui no grego é: por que vocês estão com essa postura covarde? E aí Jesus mata a questão. Ainda não tem fé? Vocês ainda não confiam em mim? Vocês ainda não acreditam em mim? A gente ainda está vivendo, faz de conta, religiosidade. O perigo maior que eles enfrentavam ali não era a tempestade ao redor deles. O perigo maior ali era a incredulidade dentro deles. A tempestade foi usada por Jesus para mostrar isso para eles. Cara, olha só como é que está o coração de vocês. Quando o medo prevalece, a nossa fé desaparece.
O medo só nos domina porque a gente duvida de Deus. A ansiedade é isso. Ansiedade, uma crise de ansiedade, você ficar nervoso, desesperado, não acredito que Deus vai dar conta desse problema. Por isso que eu estou ansioso. Por isso que é tão desafiador a gente viver essa aplicação prática, que é confiar e descansar no Senhor. Olhar a tempestade, olhar o barquinho fazendo água e nada roubar a tua paz. E isso não roubar a tua paz. Isso não encher a sua boca de murmuração. Olhar o barquinho afundando, a água chegando no pescoço e você não ter nenhum ataque de pelanca. Isso é confiar e descansar no Senhor. E aí Jesus fala, cara, por que vocês estão com tanto medo? Quem é que está aqui com vocês? Na prática, eles não acreditavam no senhorio de Cristo. Jesus deu uma ordem, passemos para outra margem. Era para eles terem se ligado nisso. Cara, se Jesus mandou a gente entrar nessa e falou que a gente vai lá para outra margem, cara, a gente vai para outra margem. Jesus deu uma ordem, o destino dele estava definido. Agora, Jesus não falou que ia ser tranquilo, né? Jesus não falou que, vai ser pianinho. Não. Não existe tempestade para Jesus. Quando Jesus acorda, o que acontece com a tempestade? Dorme, ela que dorme. Não existe contratempo para Jesus, não existe circunstância difícil para Jesus, não existe situação impossível para Jesus. Então, descansar em Jesus é acreditar sem perder a paz, mesmo sem ver a circunstância mudar. Você pode até ficar triste, você pode até ficar com medo, mas sem perder Jesus de vista. Quando a gente perde Jesus de vista, aí o desespero toma conta. Essa galera aqui ficou desesperada porque eles não tinham Jesus de vista. Eles não tinham ainda um relacionamento maduro com o Senhor. Qualquer coisa distraía os caras. Então, assim, não perca Jesus de vista. Quer descansar no Senhor, confiar no Senhor? Mantenha os olhos nele, não olhe as circunstâncias. A Bíblia já falou que a gente vai ter aflição. Então, o normal é ter o perrengue. Não perca Jesus de vista. Eu era recém-casado, desde a gente estava com uns 2 meses de casado, eu estava na Marinha, era segundo-tenente da Marinha, estava requinho, né, com aquela cara de militar, a gente chegando na casa da minha sogra à noite, tínhamos combinado com todas as irmãs dela, as 37 irmãs dela, mais minha irmã, meu concunhado, era uma galera, a gente tinha combinado para sair, até esqueci o filme que a gente ia ver. No que eu e Deise saímos do carro e fomos entrar na casa da minha sogra, a gente foi rendido por 3 caras armados, com arma na cabeça, aquele terrorismo todo, vou te matar, você é militar, cadê o ferro, cadê o ferro? Eu falei, meu irmão, não tem ferro nenhum, só tem gordura aqui, não tem mais nada, não tem ferro. E aí começou aquele terrorismo todo, ficamos 3 horas com os caras armados dentro de casa. Meu irmão, eu fui envolvido por uma paz, uma certeza de que eu estava debaixo do cuidado do Senhor, constrangedora, ameaçadora. Os caras ficaram bolados comigo porque eu permaneci sereno o tempo inteiro, conversando com tranquilidade. Eles queriam me trancar no banheiro, a porta do banheiro lá da minha sogra não fechava. Eu falava, bicho, fica tranquilo, vocês querem que eu fique aqui dentro? Eu vou ficar aqui dentro, não vou sair, pode deixar até a porta aberta. 3 horas com os caras dentro de casa, e aquela sensação presbiteriana fala assim, né? Me veio à mente aquela certeza de que nada ia acontecer com a gente. Nada ia acontecer. Eu estava debaixo do senhorio de Cristo, não do senhorio do ladrão. E se tomasse o tiro e morresse, ali era a minha hora. Ia sair no jornal, todo mundo ia me ver na matéria depois. Mas naquela hora ali, naquele momento, o Senhor falou claramente comigo, não vai acontecer nada, fica na paz. Fiquei na paz. Isso é confiar e descansar no Senhor. Eu não sou o Senhor das circunstâncias, eu não tenho controle de nada na minha vida, mas Jesus tem, amém? Ele é Senhor na tempestade, Ele é Senhor no momento do perrengue, Ele é Senhor no momento que você abre o envelope lá do exame que você fez e o resultado está feio, está esquisito. Ele é Senhor. Não vai acontecer nada com a gente que não tenha sido o decreto dEle. Eu não vou perder a paz. Galera, a quem nós tememos? As circunstâncias
ou ao Senhor das circunstâncias? Hoje, o único medo que eu tenho, assim, medo que me apavora mesmo, é de produzir alguma coisa que envergonhe o Evangelho. Isso me causa medo mesmo, de não vigiar na minha vida e eu produzir alguma coisa, protagonizar alguma coisa que envergonhe o Senhor Jesus. Isso me apavora. Agora, o restante, Jesus é a nossa âncora, muito mais do que o nosso capitão, né, o fato dele estar com a gente dentro do barco, ele é a nossa âncora, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa base forte. Jesus falou isso no final do Sermão do Monte. Você que ouve os meus ensinamentos, se você colocar em prática, é como se você estivesse construindo a sua casa sobre a rocha. Vai vir o dia mau, vai vir a tempestade, vai dar na sua casa. Mas se você construir uma relação na rocha, uma relação perfeita, madura comigo, não vai acontecer nada na tua fé. Agora, se você ouve e não pratica aquilo que você ouve, quando vier o dia mau, e ele virá, aí vai destruir tudo. Jesus nos deu essa palavra, essa promessa, Mateus 28, 20, estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. O Criador do universo, aquele que dá ordem no vento, no mar, falou, eu vou estar com vocês até o fim. Olha, a minha garantia, a chancela que eu vou dar para vocês, a confirmação, o penhor que eu vou dar para vocês é o meu Espírito. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele vai ser a garantia de vocês que eu vou estar com vocês todos os dias, em todos os momentos. Não tem situação que Jesus não esteja com a gente. Amém? Isso já era para deixar o nosso coração, show! Quando Jesus faz a tempestade passar, os discípulos ficam igual crianças. Cara, quem é esse? Que até a tempestade e o vento lhe obedecem. Esse é o Jesus que nos ama. Aleluia. Esse é o Jesus que faz questão de ter relacionamento com a gente. Queridos, a certeza da presença de Jesus na nossa vida tem que nos proteger do medo apavorante. Amém? Tem que proteger a gente. Você tem que dar ordem para a sua alma. Você tem que fazer esse exercício de neurolinguística e fé ao mesmo tempo, de dar ordem para a sua alma. Amiguinho, não fique abatida, não fique nervosa, não entre em desespero. Eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que é alvo do amor e da graça do Senhor. Davi, no Salmo 23, afirmou isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar sempre comigo, não temerei mal algum, porque Ele é o meu pastor. Mesmo que a morte faça careta para mim, eu não vou temer, o Senhor é o meu pastor. A gente pode e deve confiar em Jesus, principalmente nos momentos de crise. Amém? Segunda aplicação. Como seguidor de Cristo, diante da revelação que a gente recebeu, de tanta instrução maneira que tem na Bíblia, galera, a gente tem que se preparar para as tempestades. Prepare-se para as tempestades. Para o dia bom você não precisa se preparar, mas para a tempestade a gente precisa se preparar. Elas virão, são inevitáveis. No mundo tereis aflição. Então Jesus já mandou a real para a gente. Quem é discípulo tem que estar preparado, tem que edificar a sua casa sobre a rocha. Quem ouve Jesus e vive o que ouviu, não vai perder a paz. Sabe que Jesus está no controle do barco, da tempestade e da calmaria. Agora, você tem que se preparar, tem que edificar a sua casa sobre a rocha, tem que colocar a sua fé, calçar a sua fé em Jesus, não em achismos, não em imaginações férteis. Mas, se ainda assim, mesmo depois disso tudo, bater o desespero e te tirar do prumo, nós somos humanos, isso é possível de acontecer, peça força a Jesus, clame socorro para Jesus, amém? É diferente, pedir socorro é completamente diferente de murmurar e de sair reclamando. Entrou em desespero, entrou em parafuso, congelou, o terror te causou pause. Cara, pede socorro para Jesus. Pede socorro para Jesus. Senhor, me ajuda, me socorre. Deu ruim, estou com medo. Desespero tomou conta. Fala com Jesus. E outra coisa, fala com a gente, fala com o seu irmão.
Peça ajuda aos seus irmãos. Quando o medo assaltar a nossa fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus e agarre-se também nos seus irmãos. A Bíblia dá uma ordem para a gente, suportáveis uns aos outros. Isso aqui não é no sentido de, ai, que droga, vou ter que suportar esse camarada aqui. É no sentido de dar suporte, de ser ajuda, de dar abrigo. Hoje você pode estar no desespero, amanhã pode ser que eu esteja. Então a gente precisa se ajudar. A gente precisa estar sensível uns aos outros para ajudar quem estiver passando no veneno. Suportáveis uns aos outros. A ordem é para a gente se ajudar mutuamente, em todos os momentos, principalmente nas tempestades inesperadas. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei se você está enfrentando alguma barra pesada nesse momento, ou de repente Deus tem te mantido aí na calmaria, né? Dá glória a Deus aí, igreja, você está na calmaria. Mas Jesus prometeu que vai estar sempre com a gente, até os confins da terra, até o final dos tempos. Jesus vai estar sempre com a gente. Ele nos deu o Espírito Santo dele como prova disso. Então confie, descanse na fidelidade do Senhor, descanse na soberania dele, não perca a paz. Jesus é o Senhor, inclusive na tempestade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é Senhor da tempestade, o Senhor é Senhor na tempestade, e o Senhor é o Deus da paz. É o Senhor também na calmaria, nos períodos de bonança. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajuda a gente a cultivar, a construir uma alma madura, uma fé madura com o Senhor. Ajuda a gente a manter os nossos olhos fixos no Senhor, não deixa a gente te perder de vista, não deixa a gente se distrair com as circunstâncias, Pai. E, Senhor, eu te peço, se algum irmão, alguém aqui do Gol está passando, ou alguém que está em casa agora assistindo essa mensagem, está passando por uma tempestade, por um momento de aflição, Senhor, aquieta o mar, Senhor, aquieta o vento, Senhor, aquieta essa situação, Senhor. Se manifesta, enche esse meu irmão, essa minha irmã com a Tua paz. Paz que o mundo não pode dar, paz que excede todo entendimento. E, Senhor, leva a gente para experiências cada vez mais íntimas e profundas com o Senhor. Amadurece a Tua igreja, Senhor. Amadurece a gente, Senhor, para que possamos ser ainda, Senhor, ainda mais usados pelo Senhor como bênção na vida de outras pessoas. Então, mantenha a gente com um coração sensível, atento para a galera que está à nossa volta, para a gente ser instrumento na Tua mão para dar suporte, abrigo, segurança para quem estiver no veneno, Pai. Por favor, faz assim, nós te pedimos isso e te agradecemos, Senhor, por essa experiência, por essa mensagem, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.